Liturgia do dia 28 de junho de 2023. Memória de Santo Irineu, Bispo e Mártir. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor, e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma diante da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
No texto do Gênesis que hoje escutamos, onde confluem tradições muito antigas, é narrada a aliança entre Deus e Abraão. Esta aliança continuará em Moisés, atingirá a perfeição e tornar-se-á definitiva em Jesus Cristo. Abraão é apresentado como o profeta a quem Deus revela, numa visão, uma palavra. O oráculo de salvação, nada temas, encerra uma garantia de proteção divina. Eu sou o teu escudo. E uma promessa. A tua recompensa será muito grande. Mas a situação de Abraão é paradoxal. É-lhe prometida uma descendência numerosa como as estrelas do céu, e não tem filhos. A sua fé é fortemente provada. Por isso pergunta: que me dareis, Senhor Deus? Deus responde prometendo-lhe um filho. Abraão acredita no Senhor. Segue-se a promessa da terra. Mas a fé do patriarca continua a ser fortemente provada. E mais uma vez interroga a Deus: como saberei que tomarei posse dela? Deus responde-lhe no contexto de um arcaico rito de aliança, passando entre as vítimas. Deus invoca sobre si a maldição, caso venha a faltar ao juramento feito. E enquanto o sol se põe, Abraão cai num profundo torpor. Nesse estado extraordinário, semelhante ao de Adão quando Eva foi criada, entra em contato com o mistério inefável de Deus. As aves de rapina tentam perturbar a realização da aliança entre Deus e os homens. Mas é nesta situação que Deus proclama a sua imutável fidelidade. No texto do Evangelho, Jesus não impôs a seleção dos seus seguidores. O convite é para todos. Por isso, a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, compõe-se de bons e de maus. Naturalmente, não tardaram a surgir dificuldades na comunidade, e impôs-se o discernimento ou distinção dos espíritos. Na igreja, povo de Deus, surgiram profetas que gozaram de grande estima, mas também falsos profetas. Havia que saber distingui-los. O critério para essa distinção era o fruto que produziam. A imagem da árvore encontra-se noutros textos bíblicos, em Isaías, Jeremias, Mateus, João. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. A página do Gênesis que escutamos é profunda e suscitou o cuidado da reflexão de Paulo. Abraão é apresentado como exemplo de fé. Abraão acreditou em Deus, e isso foi-lhe atribuído em conta de justiça, escreve o apóstolo. No nosso texto, em que já podemos entrever o mistério de Cristo e da vida cristã, também descobrimos a esperança de Abraão e a sua adesão ao mistério da caridade de Deus. O patriarca escuta a palavra do Senhor. Nada temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Com esta palavra, Deus reaviva a fé de Abraão, que tem de ultrapassar as circunstâncias imediatas, que não parecem oferecer perspectivas de futuro. Vou-me sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. Mas o Senhor insiste: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que sairá das tuas entranhas. Imediatamente Deus faz sair Abraão da sua tenda para contemplar o céu estrelado. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se fores capaz de as contar. E acrescentou: pois bem, será assim a tua descendência. Abraão acreditou, e a sua fé tornou-o justo. As palavras de Deus, que em sentido imediato se referem a Isaque, em última análise preanunciam Cristo, o herdeiro de Abraão por excelência, e a multidão de filhos de Abraão, que hão de ser todos os que vierem a acreditar em Cristo. É o que diz Paulo na carta aos Gálatas: os que dependem da fé é que são filhos de Abraão. Abraão acreditou em Deus.
nós havemos de escutar a palavra de Cristo para acreditarmos e encontrarmos a plenitude da vida. O texto do Gênesis que hoje escutamos não só evoca a palavra do Senhor, mas também a sua ação, que conclui a aliança. O sacrifício misterioso acompanhado simultaneamente por uma manifestação de terror e de esperança. É sinal profético do sacrifício de Cristo, que estabelecerá a nova e eterna aliança. Assim, Abraão é já misteriosamente introduzido no mistério de Cristo e sê-lo-á ainda mais profundamente no momento do sacrifício de Isaque. Abraão escuta a Deus e, pela sua obediência, vê o dia de Cristo e enche-se de alegria, como dirá Jesus no Evangelho de João. O exemplo de Abraão guia-nos na direção certa, a da fé na palavra do Senhor e no fruto do Espírito, que transforma a vida em modo consequente à fé. A primeira e a mais importante aliança para nós é a do batismo, que nos torna filhos de Deus e prontos a renunciar ao demônio e às suas seduções. O bom fruto que Deus espera de nós é que testemunhemos a boa qualidade da árvore que somos. É a fidelidade constante aos nossos compromissos batismais. Como todos os nossos irmãos cristãos, confessamos que Cristo é o Senhor, no qual o Pai nos manifestou o seu amor e que continua presente no mundo para o salvar. Esta confissão de fé em Jesus Cristo Senhor só é possível se permanecermos unidos a Ele e recebermos dele a seiva divina, que é o seu Espírito. Hoje a Igreja faz memória a Santo Irineu, bispo e mártir. Nasceu por volta do ano 130 e foi educado em Esmirna. Foi discípulo de São Policarpo, bispo desta cidade. No ano de 177, era presbítero em Lyon, França, e pouco tempo depois foi nomeado bispo da mesma cidade. Escreveu diversas obras para defender a fé católica contra os erros dos gnósticos. Segundo a tradição, recebeu a coroa do martírio cerca do ano 200. O esplendor de Deus dá a vida. Consequentemente, os que veem a Deus recebem a vida. Por isso, aquele que é inacessível, incompreensível e invisível torna-se compreensível e acessível para todos os homens, a fim de dar a vida aos que o alcançam e veem. Assim como viver sem a vida é impossível, sem a participação de Deus não há vida. Participar de Deus consiste em vê-lo e gozar da sua bondade. Por conseguinte, os homens hão de ver a Deus para poderem viver. Por esta visão, tornam-se imortais e se elevam até Ele. Como já disse, estas coisas foram anunciadas pelos profetas de modo figurado, que Deus seria visto pelos homens que possuem seu espírito e aguardam sem cessar sua vinda. Assim também diz Moisés no Deuteronômio: nesse dia veremos que Deus pode falar ao homem sem que este deixe de viver. Do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Irineu e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja.
pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.